queria conversar com você, porque eu queria entender como é que você fez um adolescente que gosta tanto de estudar. É genético. Então, essa transição entre não gostar de estudar e de estudar foi assim, para mim foi um salto quântico enorme, né? E aí, recentemente, a gente estava na Bahia juntos, e no final ali de um movimento que aconteceu, tinha um outro mágico, a gente acabou lá na casa, todo mundo junto, esse outro mágico chega e fala assim, Bruto, vamos fazer um desafio aqui. Eu faço uma mágica, você faz outra mágica, faço uma mágica, outra mágica, né? Vamos nos desafiar. E ele começou e faz uma puta mágica, uma mágica incrível, né? E aí o Bruto vai lá e faz uma mágica, essa é a minha percepção da coisa, né? Mas ele pega uma moedinha e ele transforma essa moeda numa moeda grande, foi bacana, mas é um truque, né? Uma mágica. E ele fala, agora, a gente presta bem atenção nessa moeda, porque essa moeda vai diminuir na frente de vocês. Hoje atenção, essa moeda vai diminuir, ela está diminuindo, ela está diminuindo, longe. Olha esse moleque, quer dizer, isso que me interessa, sabe? Essa virada, né? Essa rasteira que vai dando. Isso que eu fico ali, caramba, eu teria caído nessa, né? Nessa provocação ao invés de estudar. E não é de propósito. Isso é uma realidade, né? Ele tem a constituição dele, tem a singularidade dele que leva a esse processo. Eu tenho outras, mas são episódios assim, do convívio que vai me dando essa inspiração e vai tirando de mim a pretensão de gerar um movimento ou de gerar uma maneira, né, de certa de fazer isso assim, para cada vez mais ter contato com aquilo que realmente hoje em dia me interessa. Me interessa cuidar da qualidade do nascimento, da qualidade de morrer e todo esse processo que está entre, né, o nascimento e a morte. Assim, já saiu de um, né? E esse centro que você está fazendo, por que você está fazendo? Também para experimentação. Eu sou muito egoísta, né? Assim, tudo que eu faço porque realmente me interessa. E eu produzo, ou todos nós nos produzimos em relação. E quando eu provoco uma relação mais precisa, né? É para isso, nós estamos aqui unidos para vivenciar com filho, sem filho, tanto faz isso, essa mudança de paradigma. As coisas que eu me pego, as situações me trazem questões muito que estavam escondidas, questões que eu preciso enfrentar, né? Eu tenho meus filhos fora da escola por egoísmo também, porque eu não quero perder essa provocação constante, precisa, porque se estivesse na escola seria uma provocação constante também, mas se perderiam muitas distrações, né? Então, esse centro também tem um pouco esse lugar de abrir práticas para experimentações ao invés de ter essa troca da fala, né? Ter práticas, as pessoas vão lá, olha como vai ser esse centro. Uma família me escreve, que eu não conheci, e fala assim, a gente não se conhece, mas eu poderia me convidar, eu e minha família, né? Eu, minha mulher, meu filhinho, e a gente passar uma semana na sua casa só assistindo como vocês vivem? Eu falei, pode. Mas tudo bem que a gente se conhece, porque, a gente vai se conhecer, se não der certo. E aí essa família foi lá, e a gente começou, e lógico, não dava para ter uma família assistindo, né? Teve que entrar na lutinha, e foi muito agradável, muito interessante. Foi muito provocador de coisas. Porque hoje em dia, sabe qual é a minha questão hoje em dia? A aceitação incondicional da existência do outro. Outro tema lindo de Maturana, né? Um ser social aceita incondicionalmente a existência do outro ser. Então, estar com muitos seres refina bastante, dá uma precisão para essa minha questão do momento. Mas vai saber também qual agora em Piracá, a gente tem uma terra grande ali, que é doada, que meu pai doou para a gente inventar o que quiser. Vai saber também o que força esses encontros geram ali, né? Está bem aberto a tudo isso. Tem uma questão assim, você estava falando da sua experiência muito curioso, eu estava pensando assim, é bem singular a experiência de vocês, eu estava pensando assim, nas singularidades que cada um tem a sua realidade, né? De vida, a sua forma como você cresceu, desenvolveu relacionado a esses encontros, né? Que vai produzindo essas realidades, né? Inclusive,
assim, o momento que isso pode emerger e chegar a uma decisão que você tomou de tirar da escola, enfim, tudo isso, né? Que isso vai produzindo esses acontecimentos até que isso emerge e aí se toma uma decisão não pautada no conhecimento, mas sim nessas vivências, nessas experiências que você colocou. Eu queria, assim, na sua visão, na percepção, você acredita que é possível gerar essa descolarização, mesmo estando num modelo formal, numa ideia de você criando mundos paralelos, onde a pessoa produz essas realidades, porque às vezes você vai ter uma realidade, vamos supor, de uma periferia, vou dar um exemplo aqui, onde muitas vezes não tem um pai, não tem uma situação que possa produzir aquilo, e essa produção de realidade vai partir do próprio indivíduo ali, às vezes pela saturação do sistema escolar, isso às vezes pode se dar até numa fase adulta, e às vezes é um questionamento meu, até que ponto talvez o sistema formal pode produzir uma descolarização pela saturação, visto você não ter um monte de coisa aí que você foi dito dizendo na sua experiência, ele pode produzir uma descolarização pela saturação e chegar, ok, não se sabe, não tem destino no sentido se vai acontecer ou não na idade, mas pensar isso como coisas paralelas. Se é possível hoje se criar projetos, ideias que mantenha de uma certa forma, ok, não vamos sair da escola, mas que produza esses mundos paralelos, que isso emerja como algo potente. Eu vejo até minha realidade, se eu for contar minha realidade hoje, assim, eu me utilizei da própria escola para me desconstruir, me descolarizar. Então não sei o que você pensa disso, né? Então, na verdade, assim, alguém quer manter uma prática de rede e hierárquica ao mesmo tempo? Alguém acha que, para mim é igual, pode ser que alguém fale assim, eu quero que para mim, e sustente isso e tal. Eu não quero fazer uma prática desescolarizante, desinstitucionalizante, que rompa com esse paradigma que a gente nasceu inserido, porém é uma realidade que insiste, que a gente ajuda, a gente promove ela para nós mesmos, para cada um, ela não existe de uma maneira independente, né? As realidades que você precisa colocar a vida nelas, né? A sua vida nelas, a sua ação nelas. Então dá o mesmo trabalho que dá manter essa realidade, insistir nessa realidade, vai dar insistir em outra. A diferença é que essa, a gente já tem um lugar cômodo nela e um lugar já mais alto trabalho para manter esse lugar. Ele é cômodo, mas não é confortável. Né? Não digo nem no sentido das duas coisas, mas digo de coexistência, no sentido que para que algo seja produzido, às vezes você ainda está naquele outro lugar. Você não depende de eu posso fazer um processo desescolarizante, desinstitucionalizante ou de redes dentro de em mim, né? Dentro de uma instituição escolar. Eu posso fazer isso, vai ter um limite. Tem uma hora que a coisa enterra. Eu acho que esse processo é um processo para 7 bilhões de pessoas, não acho que é um processo para privilegiados. Porque todos nós criamos realidades, de maneira inconsciente ou consciente. Na minha percepção de vida é assim que acontece. Né? Todos criamos realidades, sabendo que está criando ou não sabendo. Se eu não sei que estou criando, eu tenho um lugar já confortável, já cômodo, nesse sistema que a gente insiste em sustentar, que é o da vítima. Então eu chego e falo para o ministro da Saúde, para dar um pouco mais assim, falo assim, eu quero saúde, eu quero hospitais no SUS que recebam absolutamente todos que precisam dele, porque eu quero saúde. Você não está pedindo saúde, você está pedindo o direito de estar doente e ser atendido. Essa é a confusão que a gente faz, porque a saúde está na nossa mão, não está na mão do ministro, não está na mão do SUS. Né? Então, a desescolarização está na nossa mão, não está na mão de uma instituição. E desescolarização também é um termo difícil, né? Porque ele está colado já uma palavra já tão cheia de significados, mas seria o quê? Seria sair de um lugar onde a vida se reduziu a uma insistência, a uma inércia, é isso. A vida está numa inércia, porque ela sempre vai estar, né, no processo de inércia. O que eu acho que a gente está criando com essa mudança é uma viscosidade para essa inércia, ela não ficar tão lisinha.
você começa a criar uma viscosidade. Nesse gap, assim, nesse espaço que você cria, né, que dá uma respirada, que você para de estar aqui, que você começa a estar aqui, a sua experiência, a sua existência faz coisas saltarem, faz coisas surgirem de dentro de você que você nem sabia, porque você está nessa, né, que você nem percebe. Aí surgem coisas ali em você. Então, se você tem um outro ritmo, por exemplo, a minha inércia era fazer 18 anos, tirar a carta de motorista, ganhar um carro do meu pai, porque eu passei na faculdade. Então, era essa moeda de troca ali. O Guto não tinha essa inércia, então, mas eu tinha, né? Então, quando ele fez 18 anos, eu falei, e aí, você vai fazer autoescola? Eu falei, não tem interesse nenhum de dirigir. Ah, não? Porque tem um carro? Não. E aí, recentemente, comprou uma bicicleta elétrica e está de bicicleta assim para baixo. Então, mas na minha inércia, eu percebi isso. Eu percebi que, meu filho vai fazer 18 anos, eu vou ter que dar um carro para ele, né? Então, é essa viscosidade de criar esse gap, assim, esse respiro. Nesse respiro, algo surge que eu não sei, eu não tenho em mente o que vai surgir. Não está no meu conhecimento, não está no poder da inércia. Né? Surge, porque a vida é assim, a vida é cheia de condições. Eu estou plantando agora, no sítio é uma coisa impressionante. A surpresa, né, que você tem. Ou estou reparando em formigas, porque as formigas atacam as plantações, estou reparando a diversidade de formigas. E quando eu vou no sítio do vizinho, são outras formigas. Né? Isso me impressiona muito, essa singularidade. Né? Então, a vida está brotando. Quando você cria esse espaço de rompimento da inércia, eu estou chamando aí de viscosidade, porque eu não paro a inércia, né? Mas eu crio uma desaceleração e tal, surge, você fala, insight. Né? Agora, complementando um pouco, eu estava com uma questão que eu queria ter bem semelhante à que você colocou, já puxando para a minha experiência pessoal, acho que eu tive uma sorte de ter feito a educação da primeira infância numa escola que permitiu um desenvolvimento de uma consciência de corpo e um desejo de aprender, de buscar, de pesquisar, principalmente com a natureza, que ficou em mim. Então, a outra escola que eu fui, que era bem quadradinha, mesmo sendo quadrada, escolarizante, etc e tal, eu tive uma via minha própria de busca ali internamente e que foi ok, sabe? Talvez, assim, tem umas questões, tem e tal, mas assim, eu ia atrás do que me interessava. Então eu saí de lá sem detonar a escola, tá? Eu detonei depois da faculdade, escolhas que eu fiz quando eu já, enfim, poderiam ter sido diferentes, mas eu fico pensando assim, dentro de um sistema quadrado, etc e tal, limitante, né? É possível que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades, né? Eu acho que tem justamente essa criação da realidade, essa responsabilidade, né, pela própria vida. Então, mesmo você estar inserido, até para você tentar mudar, né? Então, assim, de você propor coisas novas, questionar o sistema que você está inserido, porque se todo mundo evacuar a escola, né, pelo menos aquelas pessoas que têm uma potência dentro delas, né, talvez ela continue um ranço por muito mais tempo, né, aquela coisa que não se modifica, né, então eu acho que as pessoas, então, como é que é? Você vê, você identifica, porque eu sei que muitas pessoas vão atrás de você, meu filho está com um problema na escola, o que eu faço? Ou ele quer sair da escola, e agora, me ajuda, como é que é, né? Você vê pessoas também que estão desenvolvendo a sua potência, mesmo no sistema antigo, etc. É por isso que eu faço esse encontro, porque eu me dei essas perguntas, peguei para fazer, rebolar aqui, porque assim, então recentemente eu estive, semana passada, no Matutu, que é aquele vale maravilhoso, 200 famílias, 200 pessoas, na verdade, uma escola ali. E essa escola, essas pessoas estavam criando há 23, 25 anos, e agora descambou. A escola está na mão de uma diretora autoritária, a escola está na mão de Iuoca, e a escola não está na mão deles mais, e a coisa está um horror. Aquelas crianças assim,
doces, né? Uns moleques aí super doces, livres, eles têm uma outra realidade ali, né? Eles andam ali sozinhos por ali, as crianças e tal. A diretora chegou a ameaçar que ia chamar o conselho tutelar, porque aquelas crianças eram impossíveis. O que elas fizeram? Elas escreveram o próprio nome na carteira, vândalos, né? Ele aproveita, até que elas trazem um porta-retrato, então, fazer a carteira virar delas, né? Os customizar, eles querem se apropriar. Então, fica muito difícil, né? Quando você começa a ter, porque eu concordo com você, a aliança, os aliados, nos faz fortalecer, porque você fica confortável, mas crescer mesmo é com antagonismo, não é com aliança. Você tem um incômodo, você tem. Agora, se eu antagonizo de volta, eu vou fortalecer o fora também, né? Então, digamos que eu estou numa escola, porque eu acredito que a gente tem um desvio. E não é a inocência, não é o mal, nem nada. Mas é por isso que a gente fez umas experimentações da vida e que a gente tem um desvio no trilho. A gente tem uma relação, acho, com a vida muito pouco potente. O poder, a impotência ficou muito óbvia e o desvio foi porque a gente, em vez de ir para a potência, a gente foi para o poder. Então é muito comum as nossas relações pautarem pela recompensa, né, pela ameaça, pela explicação, então a gente está no poder. Esse é um sistema que a gente não tem. Então, se eu estou numa escola, numa instituição, e eu vou receber, vou me antagonizar com o poder, e eu quero afirmar a potência, eu não posso antagonizar de volta. Eu não posso batalhar contra, eu não posso chegar, porque se eu estou antagonizando de volta, eu fortaleço aquele sistema que não me interessa, eu quero que define, ou eu quero que transmute, eu quero, né? Falou alguma coisa? Falei isso sim. Então, se eu estou sendo antagonizada, o exercício é exatamente esse, tanto faz mesmo onde você está. É que tem lugares que te fortalecem, tem lugares que você vai ficar ali e de repente você perde o pé, né? Mas eu estou ali estou aqui. Eu vivo, né, em contato constante com este sistema que insiste. Então eu recebo alguma provocação dele. Ao invés de me antagonizar de volta, eu percebo que eu estou ressoando. Algo em mim tem de poder, é óbvio. Né? Porque eu ouço o outro com poder sobre mim. Está entendendo? Aí eu vou trabalhar em mim, essa relação do meu poder. Quando eu faço esse trabalho em mim, o fora sobe, diminui, abre um outro espaço. É impressionante essa mágica. Então, é muito interessante mesmo ficar em lugares antagonistas. O problema é que o convite é muito grande para você ir para o embate e para você ir para antagonizar o que vai se fortalecer do seu antagonismo. E aí você fica nesse redemoinho e você não sai pronto, aí você já entrou. Porque está tão sofisticado o sistema do poder, o sistema da hierarquia, ele está tão melhorado, ele é péssimo para a vida. Ele é péssimo, a monocultura é péssima para a terra, a hierarquia é péssima para a vida, o poder é péssimo para a vida, né? Ele é anti-vida, ele não está nem aí para a vida, ele se despedaça, o outro, pronto, é péssimo mesmo. Porém, não é porque eu estou convivendo neste sistema que eu preciso antagonizar de volta. Mas aí eu preciso ter todo me responsabilizar. O que acontece? De uma maneira mágica, ou de uma maneira muito natural, de uma maneira até esperada, vai se abrindo outros caminhos. E você começa a perceber que você não tem mais interesse em ter um emprego, num lugar, e você começa a ser autossustentável, você começa a ter produções que te remuneram, porque o problema não é o dinheiro, a gente não está moralizando nem o dinheiro, nem o reconhecimento, a gente está, né? Vamos nos responsabilizar? O processo foi esse. Eles assumiram que o poder estava neles e era, ufa, ainda bem que veio alguém que falou assim, eu vou mandar aqui. A gente já não estava mais aguentando essa nossa bandeira de segurar, está entendendo? Né? Foi uma consequência do processo deles. Né? Então, por isso que eu não vejo assim, eu acho que a gente tem que ser merecedor. Eu casei 4 vezes, então no meu 4º casamento, eu nunca mais me separo. Até ser merecedora de alguma separação, se for o caso. Né? Porque não dá mais para fugir
de dar raiva. Eu já sei, se repete, porque eu vou junto nos casamentos, né? O marido vai embora, mas eu continuo. Então é sempre um antagonismo, assim. Você casada com ela própria, você casada com a Argentina. E assim, é provocação constante, né? E se eu não sou vítima dessa provocação, é o meu norte, porque essas provocações me representam. E aí o que acontece? Ou eu sou merecedora de me separar, ou eu sou merecedora de uma relação interessante. Uma relação de, briga boa essa, né? Entende? Não está certo estar casado para separar, está certo na escola para fora da escola, não tá? É aquilo que você está aproveitando, aquilo que você está escolhendo da situação. A situação se apresenta, aí a escolha é sua. Eu vou escolher ser vítima, vou escolher antagonizar, vou escolher assumir a responsabilidade dessa situação. É o que você escolhe dela. Então, eu não começaria, eu não começo, eu não invisto nisso quando alguém me procura, eu não começo com essas pessoas falando de como a gente poderia criar um mundo novo, como a gente poderia mudar o mundo, de como a gente poderia... Não, o trabalho é bem muito simples, é na gente. Se não quer ser filho na escola, seja merecedor disso, de criar uma outra realidade. De bancar essa Agora, Ana, eu queria te falar, na verdade eu estou trabalhando em escola e até aqui pensando no meu trabalho na escola, porque eu sou artista, faço. Mas na verdade eu pensei em outra coisa agora, porque a minha filha também não fez colegial. Ela saiu da escola também, parecido com os motivos dele, né? Se adaptar, você não vai. Brincava na escola, mesmo brincar para a escola. E pronto, ela também foi estudar moda, ela tem lá a coisa dela que ela faz. Mas eu fiquei pensando, como que é então o encontro, de repente, já pensando que os encontros potencializam as pessoas, aí não sei o que ele pode falar, de jovens que se encontrem para falar sobre essa experiência deles mesmo. E minha filha, por exemplo, eu acho que eu teria um amigo que nunca foi na escola. Eu mesma, que minha filha nunca foi na escola, acho que eu nunca procurei, teoricamente, nem sabia que ser. Sabe, assim, procurei as pessoas que não colocaram. Foi uma coisa muito natural da minha vida. Minha filha não quis ir na escola, eu pensei que ela estava deprimida. Eu falei, não vai. Não vai morrer, então não vai. Mas eu estou pensando como é interessante ouvir o outro, te ouvindo a ele. Eu estou achando que minha filha seria muito interessante, porque ela fala, minha escola é a escola da vida, ela fala. Ela tem um outro jeito de aprender, então tem um pouco de dislexia, aprende através de ouvir e ver, sabe, imagem, ela dela imagem, sabe, de filosofia, fala duas línguas, mas não vai à escola, sofria bullying, mesma coisa. Então, eu fico pensando que podia ser interessante encontros que promovessem a potência desses jovens e, de repente, sei lá, não sei como exatamente, mas para trocar esse tipo de experiência. Você já faz isso, isso acontece, não sei, fiquei pensando que podia ser parte de uma rede onde pessoas que vivem isso também, não só as que desejam e querem te analisar como é, mas as que nem sabem, de repente, fazem. Quantos jovens estão acontecendo isso, a gente não sabe, não sei. Para mim funciona quando a gente faz esse trabalho de criar em relação, porque na verdade é isso que acontece, né? Então o encontro ali, ele vai se criando, porque eu posso, por exemplo, ter uma experiência, eu posso ter me dedicado bastante a isso, então eu posso ficar aqui falando muito sobre isso, né? Só que tudo isso que eu vou falando, de alguma maneira vai legitimando todos os presentes dentro de mim. Eu não sei como isso acontece, mas assim, todas as falas são muito diferentes, né? Porque estar com os outros gera coisas novas em você, né? Então, se a gente conseguisse insistir no encontro que sustentasse isso, tem ninguém ali que está ensinando, ou que está aprendendo, que está num lugar para todo mundo ali, para se criar em relação. E ninguém sabe como fazer isso, vai se experimentando. E aí, se tiver alguém que paute, cada vez que a gente dá uma escorregada e vá para o ressentimento, e vá, daqui a pouco a gente está se unindo, por exemplo, existiu essa experiência 5 anos atrás, uma das primeiras viagens, que o assunto era sempre a crítica da escola. Então, metade do encontro era para criticar a escola, e para desabafar. E a gente, uma hora, precisava pautar isso, porque a gente vai ficar aqui desabafando, a gente vai ficar aqui antagonizando, a gente vai ficar aqui afirmando essa realidade.
né? Eu não sei o que a gente vai fazer, mas e se a gente não fizer mais isso? E aí chegou um tempo que eu não precisava nunca mais fazer isso. Né? Não acontecia isso de uma maneira massificada, sabe? Que era uma realidade que eu fui criando. Uma questão que ia acontecer de uma maneira massificada era a questão jurídica dessa história. E toda vez que eu via essa questão, eu afirmava, que é assim o exercício, né? Ana, e você não tem medo do conselho tutelar bater na sua porta e tal? Eu falava assim, eu afirmava para mim mesma, Ana, você tem medo do conselho tutelar bater na sua porta? Por mais que, aparentemente, eu não tenha esse medo. Eu afirmava. Quando eu afirmava isso, surgiam mesmo questões relacionadas a isso. Nada a ver com o que a pessoa estava perguntando, mas surgiam questões relacionadas a isso. E aí era um alívio que elas surgiam e que eu pudesse liberar. Né? Eu falei, eu não acredito nisso, por que eu estou segurando em mim? Então eu deixava surgir, eu afirmava, aquilo surgia, liberava, isso acontece no corpo, assim, não acontece mentalmente, intelectualmente, acontece no corpo, né? E aí, na sequência, me vinha uma precisão maior, ou uma responsabilidade maior na resposta, né? Aí tá, isso foi diminuindo, até que a última vez que me perguntaram isso foi em Brasília, em agosto, eu acho. Quem me perguntou foi o advogado do MEC, que estava lá, eu sabia que ele era e ele não estava lá como advogado do MEC, ele estava lá com uma pessoa que me perguntou isso. E eu fiz de novo a pergunta, eu afirmei de novo naquele momento, muito rápido, estava de um segundo, porque era uma pergunta interna, falei, Ana, você ainda tem esse problema dentro de você, né? E ali surgiu uma outra maneira de falar sobre isso. Então eu expus como é que eu entendo a lei, eu expus qual era o acontecimento, quais eram os casos reais que já tinham acontecido no Brasil, e terminei falando como é que eu me sinto em relação a isso. E o cara falou assim, que lucidez, né? Eu sou advogado do MEC, e meu Deus, você vai me denunciar, né? Uma coisa, pelo seu relato, isso é home unschooling, né? Não é homeschooling, você não está fazendo homeschooling. Você está fazendo home unschooling, mas não tem o schooling, é ótimo, mas tem o home. O que eu quero dizer é o seguinte, sua experiência foi a partir da sua família nuclear, monogâmica, as relações genéticas que as pessoas mantêm com você, ou você conhece experiências semelhantes, ou já pensou nisso, com pessoas que não têm essa origem, quer dizer, que não foram fadadas pela herança genética a viver do seu lado. Alguém já virou para mim e falou assim, nossa, é demais. Alguém falou uma vez, isso daqui a pouco tem uma coisa aqui, mas pô, tá lá falando assim, meu avô, você mas esse cara é bravo, hein? Lá no dia que você fala na frente, ele cara é bravo. Isso é um amor, pessoal. Olha só. A questão é comigo. Não é, de verdade, não é meus filhos, não é com meu marido, não é com minha mãe, com meu pai, isso é comigo. E eu gosto muito, eu nasci com essa condição de dar aula, né? Era bailarina e boa, assim, então tinha plateias enormes. Eu nasci com essa condição pública, assim, né? Então é uma potência em mim. Então, naturalmente, conforme eu fui fazendo esse processo, eu fui abrindo para o mundo. Meu marido já não, ele está nesse processo, mas para ele completamente uma coisa nossa, ali da nossa família. Mas para mim era uma coisa aberta. Então, as pessoas começaram a se aproximar e nunca me interessei por assumir, também é uma armadilha, por assumir a responsabilidade de alguém e fazer esse processo. Falei, não, vem comigo que eu estou sabendo, né? Mas me interessava a fragilidade daquela pessoa que apresentava a minha também, me interessava a dúvida, me interessava o processo dela. Então eu mantinha esse contato, esse convívio por egoísmo mesmo, assim, para me alimentar dessa experiência. E como resultado aconteceu, algumas famílias tiraram os filhos da escola, tem contato mais próximo, outras não, estão bem distantes, mas a gente mantém de vez em quando. Então não interessa o que acontece com os outros, mas é sempre em relação ao que desperta em mim. Não é nem, olha, problema seu, né? E nem assim,
poxa, vem, vamos fazer um grupo. Eu precisava de um grupo para isso, eu precisava de uma sociedade, não precisa. Ao mesmo tempo, olha que paradoxo lindo, ao mesmo tempo que eu não preciso absolutamente que ninguém faça esse processo para validar o meu, para me sentir mais confortável, eu preciso o tempo todo estar com os outros para fazer esse processo em mim. Entende? Então, tem sido muito público, a gente fica muito pouco, a gente nem tem casa praticamente, porque a casa nossa aqui da aclimação foi completamente desmontada, está virando agora um estúdio da gravação do programa que o meu marido tem, tem um dia que a gente não pode nem ir para casa, porque está acontecendo coisas lá, mas eu já botei minha casa no sítio, mas ao mesmo tempo é um lugar que é um sítio, né? É da família, vai todo mundo, outras pessoas, e eu viajo muito, então quer dizer, eu estou me sentindo super, se tem uma coisa que não tem nosso projeto é Roma, né? Ele tem esse mundo, assim, a gente está bastante disposto a confiante, a ficar sem essa sensação de casa, de família, né? O muito completamente despegado, sim, tem uma vida própria, e a sensação que eu tenho de que isso está ótimo, ao contrário do que eu imaginava, eu fico com meu filhinho, está ótimo. Uma amiga dele outro dia falou assim, essa mãe deve ficar chateada comigo que você dorme fora de casa muito, né? Eu estou nem um pouco chateada, acho ótimo, né? Essa sensação de não ter, sabe, é muito interessante. Mesmo amor pelas minhas filhas. São minhas filhas, são o tempo todo comigo, mas eu não sinto assim. Tá tudo bem se elas se machucam, sabe? Tá tudo bem se elas se dão mal, tem um mau encontro com alguém, né? Outro dia eu vi uma conversa dela com um menininho, estava ela, lá na Bahia também, estava ela e uma amiguinha, as duas de 5 anos, brincando. Aí vem um menininho de 4 anos e começa a brincar junto. E aí a minha filha fala assim, minha filha amiguinha, a gente não brinca com menino. E eu falei, vou interferir, né? Não vou interferir, tá tudo certo, por enquanto, né? Mas eu ouvi, então faz parte da minha realidade. Aí chegou o menininho e falou assim, vocês não brincam com menino porque menino é chato às vezes, né? Elas falaram, menino é chato às vezes. Ele continuou brincando e o menino foi lá de novo e voltou a brincar. Falei, mas você vai brincar com a gente? Ele falou, eu vou, eu não sou chato. É sensacional, assim, eu deixo essas experiências acontecerem, né? Não tem que elas sejam crianças que falem a coisa certa, né? Eu não educo essas meninas, eu não educo. Elas são bem mal educadas, né? Ontem a gente falou assim, não, tem alguma coisa dando errado, Guto. O que a gente estava? Porque elas estavam, a gente estava no campo o tempo todo, veio para São Paulo, chuva, né? Elas estavam assim impossíveis, né? Destruindo, detonando a casa. E a gente nervoso com isso, né? Ele nervoso, eu nervoso, o Fábio nervoso, falei, muita gente estava nervoso. Uma coisa errada, ele falou, vamos pro circo, Zane? Vamos! Menina, vamos sair. Era isso, precisava sair, precisava ver gente se pendurando, né? Precisava ver gente colando, caindo, sabe? E pronto, voltaram mansinha e tal, jantaram e dormiram. Mas é isso. Tentar reverter a pergunta para o Guto. Como que é a relação com a família? E, sim, família? Nessa ideia da família, como as pessoas que você tem um nível genético qualquer. Como é a relação com a família? E que em relação a essa história, inclusive, a essa discussão uma forma diferente de aprender, de ir crescendo. Eu queria aproveitar que você perguntou algo para mim, porque eu fiquei uma coisa na cabeça, em relação ao que ela disse, e algo que ela mas aí eu respondo essa pergunta e eu aproveito. Com a família... Tira o seu boné para ele ver como é que é essa relação com a família. Tira essa boné. Ele vai entender. Você acha que relação você acha que tem com a família? Você está preocupado com o que a família fez? Eu me relaciono com a família como eu estou com a família. Né? Como eu estou com a minha mãe, com a minha irmã. Acho que a gente está rompendo essa coisa nuclear, né? De achar que... Sabe o que eu estava pensando? Uma coisa que eu estava pensando era isso. Eu disse para você perguntou, você
quer fazer, quando ia sair da escola, você quer fazer alguma coisa? Você sente que quer fazer alguma coisa? Eu falei, sim, eu sinto, tem uma coisa que eu quero fazer, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas eu sinto que tem. E você acabou de dizer, falando de quando você saiu da escola de teatro, de que você sentia que queria fazer alguma coisa, mas não sabia, mas sentia que queria fazer alguma coisa. E eu percebi, eu comecei a fazer mágica. Hoje em dia eu já não faço mais mágica, eu faço outra coisa. E o que eu estava refletindo agora é isso, a gente sempre faz outra coisa. Não é, agora eu virei mágico, agora não estagna também, né? Agora sim eu sou mágico, agora eu... Segui lá. Se me agarrar a isso, né? Aí o que ela falou de se jovens se encontram. Minha filha é muito parecida, muito parecida. Quantos ela tem? 20. Exatamente, a pintura colorida, ela faz sempre muda as coisas, cada hora que tá fazendo. Mas super inteligente. Eu acho que só o que não daria certo, seria parte desse sistema. Vamos fazer jovens se encontrar para discutir. Acho que só seria legítimo se surgisse a partir de jovem esse encontro. Inclusive você perguntou se tinha isso, eu conheci no Lopes, mas tem um pessoal lá do Orviano, o Chileano, que ele era uma turma na faculdade, uns amigos que falavam, não tem sentido que a gente estuda na faculdade, professores não são bons, tem que aprender não, que a gente realmente quer aprender. Vamos montar o nosso grupo fora daqui e estudar o que a gente quer. Fizeram isso e durou um tempo, alguns saíram, outros continuaram na faculdade e frequentavam esse grupo, outros só frequentavam esse grupo. E uma hora acabou, porque cada um seguiu meio que seu rumo. E eu não me interessaria em encontrar um grupo de jovens, até porque eu nunca me relacionei com pessoas da minha idade. Eu sempre tive boas relações com pessoas mais novas e pessoas mais velhas. Eu acho que isso vem da escola, porque como na minha turma eu sofria bullying, eu me dava bem com as crianças mais novas que eu, porque eu não convivia tanto com elas, talvez. E as mães dos pais dos meus amigos gostavam muito de mim, então eu tinha essa boa relação com pessoas mais velhas. E hoje é assim. E você queria ser da minha turma? E hoje é assim, eu não tenho muitos amigos da minha idade, mas eu tenho amigos mais novos e muitos amigos também mais velhos. Então que é isso, não chegar num lugar e agora tá bom, é sempre, né? Tem o momento da capoeira hoje, né? Que você faz diariamente agora a capoeira Angola. Você encontrou sua turma ali. E aí tem alguma cola ali, né? Alguma coisa que tem interesse, essas pessoas se unem, mas essa coisa de mudar a idade é muito interessante, porque a minha filha de 7 anos, quando ela tinha uns 5 para 6, ela gosta muito de cozinhar. E ela pediu muito para fazer uma aula de culinária. Ela queria ir a uma aula de culinária. Só que ela já mexia com fogo, com faca, com liquidificador. Se a gente fosse uma aula de culinária para criança, não ia ser agradável para ela. Então, eu tenho uma amiga que dava aula para mulheres, para homens, sei lá, para adultos. E ela tem 4 filhos, é num sítio. Eu falei, posso matricular a Francisca nesse curso de um dia só? E se ela não quiser fazer, ela fica brincando com as crianças, eu vou lá e faço a aula, né? Mas não, ela quis e quis fazer. E quando ela estava ali, eram todas mulheres, 30 anos, né? Faz 40 ali, as colegas eram uns 15. E ela se sentiu igual, mas não porque ela tinha uma certa experiência, pelo desejo, estava todo mundo ali pronto, querendo aprender a cozinhar. Então, para ela foi uma situação assim, não, eu estou com minhas amigas que querem aprender a cozinhar. Ou ela gosta muito de beber. Então, quando está com os bebês, sempre ali, não, eu estou com as pessoas que gostam de beber, né?
o que cola é alguma coisa que você tem um interesse. E aí, nessa troca, você vai ganhando uma amplitude, né, dessa experiência. Você vai se criando de uma maneira muito mais ampla. Então, eu acho que tem alguma coisa que... E essa não prisão, que é a divisão de idades, né? Que realmente é muito chato. Ana, tem uma pergunta para o seu exercício. A gente chamou você para vir aqui, aí você veio, vocês vieram, e super legal que a gente está conversando, mas aí eu me pergunto se você está ok, se é muitas vezes assim, se seus encontros acontecem muitas vezes assim, e se você está ok com as suas condições, se você às vezes se você não fica insatisfeita com as suas condições, com os seus encontros. Então, eu não tenho nenhuma intenção com esses encontros, né? Então já me tira de uma necessidade de sucesso de alguma coisa. Esse especificamente, eu quis muito tentar achar mesmo, porque eu acompanho os textos do Augusto, eu gosto muito, né, do pensamento em rede, desse processo, então eu tinha muita vontade de estar aqui. Mas aí eu venho, e o exercício é esse, eu vou esvaziando, eu vou me deixando permear, Eu, em outubro, mais ou menos, antes, em agosto, eu tomei a decisão de que eu ia diminuir agora os encontros, eu ia parar de fazer, eu ia assumir só os últimos que eu tenho até final de janeiro, e aí eu não iria mais fazer, eu iria me dedicar a ficar no sítio e criar esse processo ali, abrir para as pessoas vivenciarem, porque tem lugares que eu vou de novo, e eu vejo que fica ainda no conhecimento, sabe? E vamos experienciar, vamos viver isso, vamos construir junto, né? Porque também não tem nada para dar, não tem um custo para dar, né? Mas vamos experienciar, vamos construir isso junto. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei assim, eu vou fazer assim, os encontros mais, que realmente mais legítimos para mim até o final, porque eu vou exercitar isso, eu vou sair desse processo de encontros, sabendo que estou fazendo para entrar em contato com as minhas realidades, né? E aí surgiu o convite do Konami ali. E aí surgiu um convite assim, você gostaria de vir para esse nosso encontro sobre novas diretrizes da educação, onde você seria uma das palestrantes, você tem 15 minutos. A primeira reação era não, mas aí isso era uma inércia. Então eu criei uma viscosidade ali, fiz uma inibição nessa resposta, olha a oportunidade, né? Pô, será que em 15 minutos eu me construo? Será que... E aí, ontem mesmo um amigo perguntou, você já preparou? Como é que vão ser 5 minutos? Eu falei, eu quero despreparar para chegar e ver se eu consigo ser mais preciso em 15 minutos, né? Eu só consigo preparar 2 horas, né? Então, eu estou bem contente com as conexões, porque eu sinto que cada vez menos eu caio na armadilha do convencimento. Eu gostaria cada vez mais de ser mais precisa, de poder falar menos, poder ter mais, uma coisa mais certeira, assim. Mas é cheio de paradoxos. Não poderia deixar de ter, porque eu não consigo entrar em nenhum processo, confiar em nenhum processo que não tenha paradoxo. Talvez isso eu tenha herdado de beleza, mas para mim se confirma, né? Um paradoxo é coisa simples que é justo que dá viscosidade, né? Eu estou, mas além desses encontros, sua rede, como é que é a sua rede? As redes, como é que você... Então, essa é uma questão, talvez seja uma questão que é uma rede que ainda acontece alguma coisa que eu sou, que é assim, outro dia eu peguei um encontro lá no sítio, uma pessoa falou assim, sabe o que eu vim nesse encontro, no final de tudo ali, que a gente fez um ensinamento? Eu vim interpolar em você, né? Mas eu vim